E eu começo o vídeo te mostrando isso aqui, cara. O Bruno Henrique do Flamengo tomou uma suspensão de 2 jogos pelo lance contra o Mateuzinho, no jogo contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Né? No julgamento, um dos auditores do caso afirmou que o atacante pisou na cabeça, né, de Mateuzinho, achando que era a bola, por não estar vendo o adversário. Bora ver aqui. Tá bom? Esse vídeo é compartilhado pelo Andrew Souza, beleza? Aqui no TikTok. Bora ver aqui. Vejo que ele não estava olhando para a bola. Até o momento do contato é possível perceber isso. Que ele não estava olhando. Tanto que ele pisa, assim, eu não sei nem se ele pensou que fosse a própria bola ali, mas deu para ver que ele não estava olhando. Então, por conta disso, eu, em vez de dar 2 jogos, eu vou dar 1 jogo sem a possibilidade de conversão e advertência. Ele pisou achando que era a bola. Vejo que ele não... Tem um exagero aqui. Eu não acho que foi na maldade, premeditado. Tipo assim, eu vou chutar a cabeça do Mateuzinho. Né? A bola tá vindo ali e ele realmente tá olhando pra bola aqui, ó. E aí quando ele faz isso aqui... Agora, você também querer passar pano dessa maneira, né? Como se o jogador não soubesse, achou que tava pisando na bola. Cara, isso aí também é exagero dos dois lados. E aí eu quero que você comente a sua opinião, beleza? Vamos pro próximo assunto aqui, que é o Ivan Moré. Pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal alguns dias atrás, mostrando que o Ivan Moré havia falado que o Corinthians ia virar o Santa Cruz e tudo mais, e aí quebrou a cara, né, do que ele falou. Ainda bem, tá? Mas eu sempre ressaltei a questão do respeito, né, pelo cara, também não por ele exatamente, mas pela pessoa que tá dando opinião, cara. Entendeu? Não xinguei ninguém, não fiquei detonando ninguém. É uma coisa que ele vem sofrendo aí, que ele tá sentindo na pele, são com muito hater, né? Muita gente detonando ele aí depois que ele falou, tá bom? Bora ver o que ele falou e depois a gente comenta, beleza? Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Olha só, recentemente eu tenho recebido mensagens e comentários nos meus posts sobre uma fala minha no podcast do Cross, em que disse que o Corinthians, se continuasse da forma que estava, viraria o Santa Cruz. Para a grande maioria que não assistiu a entrevista completa, eu gostaria de explicar o contexto. O podcast foi ao vivo no dia, né, em 11 de junho desse ano, e o Corinthians, naquela altura do campeonato, tinha 7 jogos e 5 pontos. Um aproveitamento de 23% e na zona de rebaixamento. Aí eu te pergunto, você acha normal esse tipo de aproveitamento para um time do tamanho do Corinthians? Mas o pior, não era só o que acontecia à época dentro de campo. Além de um elenco extremamente fraco, o time havia acabado de perder o patrocínio master de mais de 300 milhões de reais por suspeita de corrupção, o que é ainda pior. E o presidente vinha a público para fazer promessas que não condiziam com a realidade do Corinthians. E a dívida do clube batia 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior dívida do futebol brasileiro. Você tem noção da quantidade de dinheiro que é isso? Provavelmente não, né? Nem você, nem eu, ninguém tem noção de quanto isso significa, porque é muita, mas muita coisa. E aí a comparação com o Santa Cruz, que é um time de torcida admirável, diga-se de passagem, foi feita por um cara muito próximo a mim. Um dos maiores corintianos que eu conheço, tem notícia, um cara que participou da democracia corintiana e que, assim como eu, ama o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas não se cega para os momentos ruins, tá? Essa é a diferença. Durante os meus 25 anos de profissão, eu sempre achei o papel dos jornalistas esportivos e da mídia como um todo como fundamentais para mudanças estruturais e pressões necessárias em todos os segmentos do nosso esporte e também da nossa sociedade. E aí é que está a grande diferença entre o que alguns de vocês projetam em mim daquilo que eu realmente sou. Sabe por quê? Porque eu sou jornalista, meu irmão, com liberdade de expressão. E passei a exercer, sim, um papel de colunista. O que é muito diferente de ser influenciador, beleza? E antes de ser torcedor, o meu papel profissional é informar, é fazer críticas baseadas em fatos e com argumentos. Eu não tenho nenhum problema em elogiar um time quando achar pertinente ou criticar. É a minha função, tá? Eu vou seguir fazendo o meu trabalho com ética e com a minha verdade. E aí, qualquer comentário de ódio ou fala pesada vai dizer muito mais sobre quem comentou do que sobre o meu profissionalismo. Sabe por quê? Porque só eu sei os valores que eu carrego comigo na minha trajetória, entendeu? E isso não é hater de rede social que vai apagar.
Eu acredito que a classe jornalística, de verdade, a classe raiz, que não faz média com a torcida, vai seguir fazendo o seu papel, se posicionando, criticando, informando e falando sobre ideias. Porque num mundo que briga pela razão e pela verdade, eu prefiro estar do lado dos jornalistas que se respeitam, mesmo sem concordar, e que praticam o bom jornalismo respeitando os seus colegas de profissão. Como eu não sou uma subcelebridade que vive de polêmicas com os outros perfis da internet para conseguir palco e conseguir visibilidade, eu vou continuar com o meu trabalho. Sabe de quê? De jornalista, meu irmão. Hoje, no dia de hoje, como torcedor, eu fico extremamente feliz que o meu time de coração, o Corinthians, praticamente escapou do rebaixamento, que seria um vexame. Vamos combinar, certo? Isso significa que está 100%? Está mil maravilhas? Não, claro que não. Por conta de ser um mau pagador, por exemplo, no mercado, o Corinthians levou uma punição da FIFA e para o ano que vem está impedido de fazer novas contratações. Sem contar a gestão atual e todas as outras que arrebentaram os cofres do time. Isso é que precisa ser questionado, gente, levantado, debatido. Mas, como uma parcela de torcedores só entende o lado passional e emocional do futebol, esse tipo de assunto não cabe, né? Vocês preferem ignorar. E aí é mais fácil julgar e apontar o dedo para quem fala a realidade dura de ser ouvida. Papel dos radicais. Então vamos crucificar o jornalista que falou que o Corinthians vai ser o Santa Cruz, a culpa é toda dele, ele é anticorintiano. Com toda sinceridade, eu espero que mais figuras como a minha ajudem e continuem fiscalizando as mazelas do nosso futebol com uma caneta pesada e com uma fala corajosa. Porque é só assim, por meio da conscientização e de um posicionamento sério e crítico, que nós vamos poder construir um novo cenário para o esporte que mais encanta o planeta, que é o nosso futebol. Tá? E nada, nem ninguém, vão fazer com que eu perca o meu amor e o meu respeito por esse que é o time que o meu pai me ensinou a amar, o Corinthians. É isso. Antes da minha opinião aqui, pessoal, bora ver aqui. Vamos só rever o que ele falou e como ele falou. E é esse que é o ponto. Vamos lá. O Corinthians vai virar o Santa Cruz. Ô, louco. O Corinthians vai virar o Santa Cruz. Frase forte. Torcida gigante. O Corinthians tem uma Caraca. torcida gigante. Você lembra que a gente estava falando sobre a quantidade o nível de comprometimento e a quantidade de pessoas que o Corinthians coloca no estádio? Independentemente do momento, o Corinthians, se continuar assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Que isso, Ivan. Não é possível, cara. Essa aí é muito forte, velho. É o que eu tô falando sobre essa gestão. Se não mudar, se não tiver uma transformação radical, escreve: o Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. Escreve: o Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. Escreve: o Corinthians é o próximo Santa Cruz de futebol, o novo Santa Cruz de futebol. Ou seja, o que é que isso aí dá a entender na gente, né? Para todo mundo. Que ele tá, entre aspas, de certa forma, meio que torcendo para ele estar certo. Aquela diferença entre você ser feliz e você ter razão. O que é que você prefere. E aí, isso pegou muito mal. O outro ponto, pessoal, é o seguinte. Não foi só ele. Não é só ele que fez isso dessa maneira. Que causou essa impressão na gente. Tipo assim, eu quero ter razão mais do que quero que o Corinthians saia dessa situação. Eu quero avisar aqui, o Neto falou a mesma coisa também. O Neto, não, o Corinthians já caiu, aquela coisa toda. Isso repercutiu muito. O Ben já falando as coisas, mesmas coisas. Da mesma forma, entendeu? Lógico que esses caras são corintianos, é lógico. E outro ponto aqui, pessoal, é o seguinte. A forma com que esses caras foram criticados. Existem formas e formas de você dar a sua opinião. Muita gente não sabe apenas discordar da opinião do outro. Ela precisa desqualificar o outro primeiro. Por exemplo, para eu dar meu ponto de vista sobre o Ivan Moré, eu preciso destruir o Ivan Moré. Eu preciso desqualificar totalmente, xingar ele, tá? Um cara que é pai de família, entendeu? Um cara que é corintiano, assumiu no Globo Esporte que era corintiano, tá? Então, assim, primeiramente, procurem respeitar um pouco mais as pessoas. Eu sempre, cara, você assistiu o vídeo que eu repercuti isso aqui, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a repercutir essa fala dele, depois do Corinthians ganhar do Vitória, tá? Não na época ele falou isso, mas depois do Corinthians ganhar do Vitória. Se você vê a forma com que eu critico ele, você vai entender o que eu estou falando. Eu faço a crítica, eu não xingo, eu não fico denegrindo a imagem dele, eu só dou meu ponto de vista. E ponto.
Mas tem muita gente que tem dificuldade de discordar ou de mostrar ali seu ponto de vista sem desqualificar, sem destruir outra pessoa, tá? Sem, por exemplo, dizer que esse cara não é corintiano, que ele é um falso corintiano, que só é corintiano quem não critica o Corinthians. Cara, você tem o direito de fazer o que você quiser, falar o que você quiser. E também você tem ali o ônus de ser criticado pelo que você fala. Tá? Então existem esses dois pontos. Tem muita gente que não consegue fazer uma crítica sem jogar um palavrão, sem xingar ninguém, não consegue. Vou citar um exemplo para vocês aqui. O Garro estava jogando mal alguns jogos atrás, tá bom? Até nas decisões aí. Foi chamado de pipoqueiro. É um exagero muito grande. O Benja chamou ele de pipoqueiro, falou que era jogador de time pequeno. Isso é um exagero, porque aí o cara, alguns jogos depois, o cara faz um gol contra o Palmeiras, golaço de fora da área, tá? Em um clássico que estava muito tenso, o Corinthians estava jogando muito pior naquele jogo, o Corinthians foi um desafogo, né? Aquilo ali acendeu o Corinthians no jogo, aquele gol. Como é que você justifica isso? Depois ele dá uma assistência para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto faz o segundo gol, no segundo tempo, de pé direito. Ele dá assistência. Como é que você qualifica a sua opinião dessa forma? Se você chama o cara de pipoqueiro. Não seria muito mais simples você analisar os jogos e falar assim, cara, ele estava jogando bem, mas agora não está jogando bem. Por isso, isso e isso. Apresentar os seus pontos. Não, você tem que rotular. É pipoqueiro, jogador de time pequeno. Pronto. A questão aqui do Ivan Moré, o ponto é que ele não soube, na minha opinião, se expressar muito bem. Tá? Porque ele compara o Corinthians com um time pequeno. Se você quiser comparar com algum time que faliu, um time grande que faliu, um time... até vai, cara. Mas aí você compara com um time muito pequeno, com nada perto do Corinthians, nada. Nem torcida e nada. Chega perto do Corinthians, de mídia, de faturamento, nada. Então não tem como comparar, entendeu? Com o Corinthians. Nem o Cruzeiro, que se deu muito mal aí nos últimos anos, está se reconstruindo agora, pode ser comparado com o Corinthians. Eu não estou falando em questão de títulos, estou falando em questão de tamanho mesmo. Recebi alguns comentários aqui, por exemplo, na época que o Garro estava jogando mal, que assim, o Garro é pipoqueiro, jogador de time pequeno, mesmas coisas. Coronado tem que jogar. Coronado joga muito mais do que o Garro. Para o cara falar que o Coronado precisava ter mais sequência, que é uma opinião extremamente válida, ele precisa desqualificar o Garro. Ele precisa destruir o Rodrigo Garro. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Eu vi aqui discordar do que o Ivan Moré falou, da forma como ele falou. Discordar dele é diferente de eu vir aqui e xingar ele, falar que ele não é corintiano, que ele tem que se full, entendeu? Meu irmão, deixa o cara dar a opinião dele, retruca com argumento, tá bom? De forma educada, todo mundo consegue entender o que você está falando. Se você começar a gritar, começar a xingar, isso aí, cara, o futebol acaba virando uma loucura, fica todo mundo doido, entendeu? Ninguém sabe conversar mais, ninguém sabe interpretar nada que ninguém fala, é sempre assim, cara. Então, por isso que ninguém chega a lugar nenhum, todo mundo fica criando inimigos, vários inimigos. Daqui a pouco fica complicado. Por exemplo, se eu disser para você que é esse tipo de pessoa, que aquele influenciador que você gosta pode não votar no candidato que você votaria, por exemplo, em uma eleição presidencial ou para a prefeitura, o governo, de estado, você vai deixar de seguir essa pessoa? Você vai odiar essa pessoa por causa disso? Não, porque você pode admirar, você pode ter afinidade com aquela pessoa, mas você não é aquela pessoa. Aquela pessoa é uma e você é outra. Entendeu? Ela tem uma opinião, você tem outra. Então, as pessoas têm dificuldade de conversar, de discordar e argumentar. Elas preferem simplesmente xinga, aí joga para outra bolha, para todo mundo sair xingando o cara, xingando, destruindo o cara. Entendeu? Porque esse cara não sofreu de hate nesses últimos dias, entendeu? Só que eu fico com a consciência tranquila de que eu fiz um vídeo, mostrei o que ele falou, mostrei que eu não gostei do que ele falou, dei minha opinião, mas não denegrei a imagem dele, nem xinguei. Beleza? Quero que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e do conteúdo da forma que eu trago aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e vai Corinthians!